Hoje nós vamos conhecer a história do santo que foi atacado tantas vezes pelo demônio que seus combates se tornaram célebres em todo o mundo. Ele ficou conhecido como o grande iniciador da vida monástica. É claro que estamos falando de Santo Antão. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Santo Antão é um santo egípcio do início do cristianismo no Oriente. Nasceu na cidade de Conan, no ano 251. Era filho de pessoas simples do campo, pois seus pais professavam a fé em Jesus Cristo. Ele tinha uma irmã. Quando seus pais faleceram, ele estava com 20 anos de idade. Seguindo o curso natural da vida, ele herdou os bens da família e começou a cuidar de sua irmã. Continuou com o trabalho na roça, mantendo uma vida simples e de oração. Embora cristão, Santo Antão ainda procurava o sentido da vida. Para ele, ainda faltava um algo mais, que orientasse a sua vida para um sentido maior. Ele tinha sede de algo mais, de perfeição, de um grande significado de vida. Foi então que, ao participar de uma missa, o padre leu um trecho do Evangelho que o tocou profundamente, vindo de encontro à sua sede. O trecho do Evangelho narrado por São Mateus, quando Jesus diz ao jovem rico: "Se queres ser perfeito, vai, vende seus bens e dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me." Antão sentiu que esse chamado era para si. Seu coração palpitou ao sentir que Jesus o chamava para a perfeição. Coincidentemente, a sua irmã se casou na mesma época, então ele vendeu todos os seus bens e foi morar numa caverna no deserto, vivendo uma vida de oração e sacrifícios. Que radical, hein? Porém, mesmo morando no deserto, procurando o isolamento, as pessoas descobriam seu paradeiro e iam pedir conselhos para os problemas da vida e pedir oração. Além disso, Santo Antão atraía discípulos que queriam viver como ele vivia. Estes passavam a morar perto dele, em cavernas ou em cabanas, cada um vivendo isoladamente, mas estando perto. Foi o primeiro indício de comunidade monástica cristã. Escreve aqui pra gente se você já sabia como surgiram as comunidades monásticas, ok? O número dos discípulos de Santo Antão foi crescendo tanto, mas tanto, que ele achou melhor se afastar mais ainda para preservar o seu isolamento. Por isso, ele chegou a viver mais de 18 anos neste isolamento. Ele morava numa caverna sob um regime muito rígido que ele mesmo se impôs. Era uma vida de oração profunda, repleta de sacrifícios e jejuns. Além disso, Santo Antão enfrentou inúmeras tentações, mas venceu a todas elas pelo poder da oração. Mesmo buscando o isolamento, buscando a vida no deserto, os padres, as autoridades, os bispos e pessoas de todo tipo buscavam ajuda espiritual e aconselhamento de Santo Antão. O santo saiu do deserto poucas vezes. Uma das vezes que se tem registro foi em 311, quando ele foi à cidade de Alexandria, no Egito. Era a época da perseguição do imperador Diocleciano e ele foi defender um bispo chamado Atanásio. Sabemos que Santo Antão voltou a Alexandria no ano de 335, dessa vez para confirmar a fé dos cristãos que andava vacilante e confusa. Ele fez várias pregações que restauraram a fé do povo e recolocou a igreja de Alexandria no caminho certo. Os discípulos de Santo Antão insistiram e ele, depois de procurar a vontade de Deus, decidiu formar uma comunidade de monges. Só que esta comunidade tinha uma característica especial: cada um vivia em sua gruta ou caverna. Eles moravam perto uns dos outros e apenas alguns momentos de oração durante o ano se reuniam. Santo Antão tinha nessa época 55 anos e representava uma forma de superior da comunidade nascente. Paradoxalmente, quanto mais Santo Antão procurava se refugiar, mais as pessoas o descobriam. A sua fama de santidade se espalhou. Assim, outras pessoas, homens e mulheres de outras localidades procuraram imitá-lo. Por isso, ele passou a ser chamado de
o pai dos monges e o pai dos eremitas cristãos. Você sabia que em nossa série sobre a história da igreja nós temos um vídeo chamado Os Gigantes da Vida Monástica, onde nós falamos sobre Santo Antão e São Bento. É muito legal, hein? Então nós vamos colocar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição para que você possa assistir depois, enquanto esse vídeo ainda está no ar, hein? Isso aí. Santo Antão enfrentou anos de tentações diabólicas e nunca cedeu. Por isso, ele é um exemplo de luta e perseverança nas tentações. Mas o demônio que odeia e inveja o bem, empregava suas velhas táticas também contra ele. Primeiro, tratou de o fazer largar a vida ascética, recordando a sua propriedade, o cuidado da sua irmã, os apegos da parentela, o amor do dinheiro, o amor à glória, os inumeráveis prazeres da mesa e todas as demais coisas agradáveis da vida. Finalmente apresentou a austeridade e tudo o que se segue a essa virtude, sugerindo que o corpo é fraco e o tempo é longo. Em resumo, despertou em sua mente toda uma nuvem de argumentos procurando fazer Santo Antão abandonar seu firme propósito. O inimigo viu, no entanto, que era impotente em face da determinação de Antão e que antes era ele que estava sendo vencido pela firmeza do homem, derrotado por sua sólida fé e sua constante oração. O inimigo queria sugerir pensamentos baixos, mas ele os dissipava com orações. Procurava incitá-lo ao prazer, mas Antão, envergonhado, cingia seu corpo com sua fé, orações e jejuns. Certa vez, o perverso demônio se disfarçou de mulher e se passou por ela em todas as formas possíveis durante a noite, só para enganar Santo Antão. Mas Antão encheu seus pensamentos de Cristo, refletiu sobre a nobreza da alma criada por Deus e sua espiritualidade, e assim apagou o carvão ardente da tentação. E quando de novo o inimigo lhe sugeriu o encanto sedutor do prazer, Antão, chateado e entristecido, manteve seus propósitos. O asceticismo de Santo Antão e sua vida de sacrifícios não o impediram de viver muitos anos. Ele mesmo profetizou a sua morte e morreu serenamente no dia 17 de janeiro de 356. Antão morreu na cidade de Koltsum, quando, ao final de sua vida, ele estava rodeado de discípulos que rezavam por ele. Mas antes de morrer, Santo Antão disse aos seus discípulos: lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado e conservai íntegra a vossa fé viva na caridade, como se estivesse que morrer a cada dia. Que lindo, né? É mesmo. As relíquias do santo estão hoje muito bem guardadas na igreja de Santo Antônio, na França. Na mesma cidade estão também construídos um grande hospital e várias casas que recebem pobres e doentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E uma curiosidade, você sabia que até mesmo o famoso imperador Constantino, responsável pela expansão do cristianismo no Império Romano, esteve várias vezes com Santo Antão procurando conselho? E aqui na descrição desse vídeo tem um link direto para a novena de Santo Antão, para você rezar, pedir a intercessão dele e conhecer mais a história também. Que Deus abençoe. Salve Maria!